Ok. Essa questão do presidente da Câmara dos Deputados, que é réu perante o STF por crimes em tese de corrupção, lavagem de dinheiro, eu gostaria de ressaltar que a denúncia oferecida pela Câmara, oferecida perante a Câmara dos Deputados, pelos juristas Miguel Reale Júnior, Janaína Pascoal e Hélio Bicudo, se referem às pedaladas, denominadas, assim ditas, ofensas à lei orçamentária, no ano de 2015. Sendo certo que em relação às denominadas pedaladas fiscais no ano de 2014, não foi objeto dessa denúncia, desse processo de impeachment, porque seriam anteriores ao novo mandato da Presidente da República. Muito bem. A Constituição Federal, ela preceitua que o Presidente da República não pode ser responsabilizado no curso do exercício do seu mandato por atos anteriores. Bom, todo princípio republicano se baseia no fato de que todos são iguais perante a lei e de que qualquer um pode vir a ser responsabilizado pelos seus atos perante o órgão jurisdicional próprio. Eu vislumbro nessa norma constitucional originária também uma ofensa ao subprincípio constitucional de vedação de proteção deficiente, porque cria uma imunidade ao presidente da República que não é boa para a democracia. É como se nós estivéssemos voltando, né, àquele brocardo inglês de The King Cannot Do Wrong, da irresponsabilidade do chefe do Poder Executivo, mesmo que temporária. Eu acho que se o presidente da República perpetrou um fato, um crime comum, antes do exercício do seu mandato, ele deve sim ser responsabilizado. Ele já tem a garantia do foro por prerrogativa de função. Essa denúncia contra o presidente da República já seria oferecida perante o Pretório Excelso, que é a Corte Constitucional mais alta do país. Por causa disso que as pedaladas, as ditas pedaladas, as ofensas à lei orçamentária do ano de 2014, cujas contas foram desaprovadas pelo órgão auxiliar do Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União, não estavam insertas nessa denúncia que engendrou o processo de impeachment odierno. Considerando também que o entendimento desse dispositivo constitucional com base na possibilidade de reeleição do presidente da República também cria um elastério de irresponsabilidade muito grande. Deveria ser reputado como uma continuidade do mandato eletivo. Ou eu acho que há quem defenda nesse sentido. Mas a denúncia recebida pelo presidente da Câmara dos Deputados levou em consideração um posicionamento, salvo engano, do próprio Procurador-Geral da República em algum desses questionamentos, desses processos que estão em curso, de que a presidente não poderia vir a ser responsabilizada por fatos anteriores ao exercício do seu mandato atual. Então, o presidente da Câmara dos Deputados recebeu apenas em parte esta denúncia, porque essa denúncia poderia também incluir a existência de recursos ilícitos na campanha eleitoral de 2014.
Tanto que também ele não aceitou que a OAB também entrou com outros elementos né? A OAB Federal entrou com uma outra denúncia. Então, a questão dos recursos ilícitos supostamente auridos no propiloduto das propinas na estatal Petrobras e que irrigaram a campanha da Presidente da República, esses recursos e esses fatos não fazem parte dessa denúncia. Bom, o presidente da Câmara dos Deputados, ele é réu perante o STF. Mas o presidente do Senado Federal também está sendo investigado com autorização do ministro Teori Zavascki. Então, todos são presumidamente inocentes até que se prove o contrário. Não estou fazendo nenhuma defesa do presidente da Câmara dos Deputados. Mas o fato de que houve um desvio de finalidade, embora respeitável a tese do advogado-geral da União, quando ele admitiu o recebimento da denúncia, não leva também em consideração de que há fato jurídico, há uma pressão social, porque o processo de impeachment ele tem que ter uma pressão social, uma crise institucional, uma crise política também, circundando esse crime de responsabilidade. E é feito um juízo de conveniência da Câmara dos Deputados, quando admite, né, nesse juízo de prelibação, nesse juízo de admissibilidade, né, a procedência ou não dessa denúncia, é feito um juízo político, se há condições ou não para a destituição do presidente da República. Então, essa tese do desvio de finalidade, embora em algum aspecto respeitável, não leva em consideração também o interesse de grande parte da sociedade, que foi às ruas pedir o impeachment da presidente da República. Mas olha só, a questão do presidente da Cunha ser réu e presidir um processo de impeachment tira um pouco da legitimidade. E é um argumento muito usado pelo PT e pelo governo Dilma, que ela não tem processo nenhum, ela não é réu em processo nenhum, e o presidente da Câmara é réu. Quer dizer, cria uma situação... Mas ela não é ré, porque tem o seguinte, a lei que trata do crime de lavagem de dinheiro, pelo menos em tese, a lei 9.613 de 1998 fala que é crime ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direto ou indiretamente, de infração penal. No caso de crime antecedente, crimes de corrupção. E incorre nas mesmas penas quem converte tais recursos em recursos lícitos, em ativos lícitos. Então, a origem desses recursos que foram disponibilizados nas contas da Presidente da República poderia também, em tese, obviamente, configurar um crime de lavagem de dinheiro. Mas ela não poderia ser responsabilizada no exercício desse mandato por fatos anteriores. Isso vai ser objeto da AIME, que vai ser julgada pelo TSE, e que foram reunidas também com ações as AIGs, que são as ações judiciais de investigação eleitoral. Então, essa questão também tem que ser colocada. Outra questão. É óbvio que todos são presumidamente inocentes até que se prove o contrário. Tanto o presidente da Câmara dos Deputados como a presidente da República. Obviamente, o tesoureiro da presidente da República está preso da campanha. O Vacari está preso pela Operação Lava Jato. E o Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da ação penal, denominada ação penal do mensalão, acolheu a tese do domínio final do fato. Lembremos também disso. A Presidente da República é responsável pelas contas que são apresentadas à Justiça Eleitoral. Voltando à questão do Eduardo Cunha,
O Gilmar Mendes tem dito que ele vai ficar na linha sucessória. A Dilma sendo empichada, ele fica na linha sucessória do Temer, né? Da presidência da República. Se o Temer tiver algum impedimento, Mas ele substituiria não o se Temer. esqueça, não se esqueça que o Procurador-Geral da República pediu o afastamento como medida cautelar, Sei, mas o prevista interessante... no Código de Processo Penal, do presidente da República. Mas o Gilmar Mendes disse que, nesse caso, para substituir o presidente, ele não pode ser réu. Agora, para ser presidente da Câmara, ele pode ser réu. Ele pode permanecer presidente da Câmara como réu. Essa é a questão que eu gostaria, que sou como conhecedor, não sou jurista. Como é que ele explica essa contradição? O presidente da Câmara pode ser réu. O presidente da República não pode ser réu. Aí eu poderia divergir, obviamente com todo respeito do Supremo Tribunal Federal, e achar que o Supremo deveria ter afastado o presidente da Câmara. Talvez esse novo argumento trazido pelo ministro Gilmar Mendes reforce a reiteração do pedido de afastamento do presidente da Câmara, porque são novos fatos. Ele estaria, né, na linha de substituição do vice-presidente da República, que assume a presidência no caso de impedimento definitivo da presidente da República, e isso obviamente macularia, né, a legitimidade dessa substituição. O presidente da Câmara está respondendo não só a processo, né, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, mas processos penais por fatos graves perante o Supremo Tribunal Federal. Agora é importante, né, como eu sou juiz e magistrado, é importante que se diga que todos são presumidamente inocentes até que se prove em contrário. A existência de um processo penal não conspurca a presunção de inocência. É um ataque a esse estado de inocência, mas é uma presunção, a presunção de inocência é um princípio constitucional. Agora eu gostaria, Luiz, de Antes disso, uma outra questão. Que todos esses esclarecimentos são importantes, porque é óbvio que a presidente da República tem todo o direito de se defender e falar da injustiça do processo de impeachment, até aventar como defendente essa tese de golpe, mas do ponto de vista institucional é importante esclarecer toda a população. É importante que esse clima de polarização é muito preocupante, esse clima de suposta ruptura institucional é muito importante, de que todos esses esclarecimentos são importantes para que a população fique tranquila de que as instituições estão funcionando. De certa forma, as instituições estão, embora nós estejamos num período de aguardando o que vai ocorrer, e com o Poder Executivo no âmbito federal paralisado, e com repercussões dessa crise econômica, inclusive na crise financeira dos estados, é importante que a população entenda de que as instituições estão funcionando, de que o Brasil é um país forte, que o país é uma república federativa com instituições sólidas, firmes, e que a polarização no campo das ideias ela é bem-vinda, mas não jamais no campo físico. Outra questão que eu gostaria que o senhor esclarecesse, né, é que houve até um bate-boca entre o Gilmar Mendes e o Marco Aurélio Mello sobre a questão do impeachment do vice. Não sei se o senhor acompanhou. Entraram com pedido de impeachment do vice, o Eduardo Cunha inadmitiu, e o Marco Aurélio obrigou a que ele admitisse. Isso deu um bate-boca. É possível impeachment de vice? Gostaria que o senhor esclarecesse para os leitores do blog, os ouvintes do blog. É previsto o impeachment do presidente da República, inclusive de ministro de Estado, mas não do vice-presidente. O Gilmar Mendes até ironizou, que disse que ele aprendia muito com o Marco Aurélio Mello. Não há essa previsão na Lei de 79, parece. Você vê que a coisa é tão... Mesmo o ministro do Supremo tem interpretações diferentes, né? A coisa é bem interpretativa, né? Agora, também é interessante falar sobre o descumprimento da lei orçamentária, voltando aos idos de 2014, que é vedada a realização de operações de crédito pela chefia do Poder Executivo em ano eleitoral. A lei de responsabilidade fiscal é bem clara nesse sentido. E no início o senhor perguntou que governos anteriores teriam feito a mesma prática.
Só que o volume de recursos, tanto dos anos de 2014 como dos anos de 2015, foi um volume muito maior. E, de certa forma, aventam alguns, até economistas, que serviu para mascarar a situação econômica do país e assim influenciar o pleito eleitoral de 2014.